Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Balotelli. Será que ele poderia ser uma boa para a Raposa? Isso que foi uma sugestão de vídeo para vocês. Só para vocês terem uma ideia, ele está jogando na segunda divisão da Itália e tem um time da terceira divisão que ficou muito perto de contratar ele. A respeito assim do Vinícius Popó e como que ele está indo lá no Goiás, que ele estava emprestado, será que está tendo chances? O Henrique e o futuro do jogador, será que ele deve continuar aqui na Toca da Raposa ou não? E último assunto sobre o Dudu, do Botafogo de São Paulo, jogador que já esteve na mira do Cruzeiro, Flamengo, Santos, e será que ele vai continuar lá na equipe ou até mesmo seria viável a sua contratação por parte do Cruzeiro? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando a respeito do Henrique, onde alguns de vocês me perguntaram lá no meu Instagram se ele vai continuar no Cruzeiro ou não para essa temporada. O Henrique que está numa indefinição muito grande, não é de hoje, porque assim, você vê que claramente ele está em uma decadência, nem sei se quando ele voltar de contusão se vai ter chances aqui no Cruzeiro ou não. Que é um jogador mais experiente, possui seus 36 anos de idade, e a grande questão é que assim, ele ainda tem um salário muito alto, porque apesar de ter concordado em reduzir seus vencimentos, ainda recebe algo na casa de 200 mil mensais. Não sei se o Cruzeiro está pagando 100% nesse período que ele está lesionado, mas creio eu que sim, pelo menos metade, ou 80%, então ainda pesa muito para a Raposa continuar com o jogador aqui. A expectativa era dele voltar aos gramados no máximo até em agosto, ele que melhorou bastante nos últimos tratamentos que o Cruzeiro acompanhou com ele, que ele sofreu uma lesão na coxa direita, não atua há um pouco mais do que 8 meses, a última foi ainda lá em setembro do ano passado, antes mesmo da chegada do técnico Filipão, então aí, tem tempo demais. Ano passado foi emprestado ao Fluminense, por lá foram 7 partidas, até que estava tendo um desempenho razoável. Eu diria que ele voltou para o Cruzeiro mesmo porque ele quis, mas aqui no Cruzeiro foi muito mal, jogou apenas 8 jogos e nesses 8 ele foi muito mal e ainda por cima se lesionou. Foi muito ruim para ele, para a carreira e principalmente para o Cruzeiro, né? Porque eu vejo que o Henrique estava indo bem no Fluminense, poderia ter dado certo até mesmo em outro clube, mas aqui no Cruzeiro nesse momento eu prefiro que ele até mesmo saia, porque se continuar desse jeito vai queimar muito o filme dele, que o Henrique tem uma história absurda aqui na Toca da Raposa. Mas enfim, e vocês concordam comigo? Acho que o Henrique deveria continuar aqui no Cruzeiro ou sair? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante que eu queria trazer aqui para vocês é a respeito do Vinícius Popó, jogador de apenas 20 anos de idade, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Goiás. E assim, ele foi emprestado para lá no início do ano mesmo, nem tinha começado o estadual. Eu tinha uma expectativa muito boa dele ter chances por lá. Como eu disse para vocês, no início desse ano o Goiás estava contratando muito mais jogadores da base, mas nesse primeiro momento teve um desempenho bem razoável no estadual e mudou bastante os planos por lá. O Vinícius Popó até então foram 5 jogos, marcou um gol. Ele ficou muito tempo sem atuar e entrou ainda numa reta final do último jogo contra o Atlético Goiano, no jogo de volta da semifinal. E o Goiás acabou ainda sendo eliminado, caiu bem cedo no estadual. Ele jogou 62 minutos naquela reta final. E o Goiás não tem tantos planos de utilizar o Vinícius Popó, não acho que vai devolver ele para o Cruzeiro, até porque teria uma taxa, né, para o Goiás devolver ele do empréstimo. Então tem que ver como que vai ser assim, a sequência nessa temporada. O Vinícius, porque eu acho que merecia muito mais continuar aqui no Cruzeiro e ter chances por aqui, porque também emprestando igual emprestou ele para o Goiás, mas o Goiás vai disputar a mesma competição que o Cruzeiro, então, às vezes nem seria tão útil para a Raposa assim, ainda mais que é um adversário direto para conseguir uma vaga para o acesso também, tá até melhor que o Cruzeiro. E ano passado ele já tinha sido emprestado para o Sport. Como assim, né? Não é útil para o Cruzeiro, que está na Série B, mas pode ser útil para o Sport, que estava na Série A. Vai entender, né? Por lá jogou apenas 2 jogos, marcou um gol ainda. Então ele vem sofrendo nesses empréstimos, porque é emprestado na expectativa dele jogar, mas acaba nem entrando em campo direito. O Sport ano passado entrou em campo apenas uma vez, no Brasileirão. O outro foi ainda no estadual no início desse ano. Por lá foram um jogo e ele marcou um gol de pênalti. E até os torcedores do Sport queriam que ele continuasse por lá. O Cruzeiro até aceitaria, ainda mais que o Sport está na Série A.
mas os dirigentes da equipe lá de Pernambuco entenderam que não seria uma boa para o Cruzeiro para o Sport, e que só teria interesse se fosse comprar em definitivo, mas o Cruzeiro sem dúvidas iria pedir um valor muito alto, beleza? O que vocês acham, que o Vinícius Popó deveria voltar aqui e ter mais oportunidades no Cruzeiro, ou o ataque da Raposa igual? Já tem ali o Rafael Sobis, deve voltar o Marcelo Moreno e o Zé Eduardo já são melhores? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o ponta Dudu, do Botafogo de São Paulo, jogador que possui apenas 17 anos de idade e que foi muito bem no estadual nessa temporada. Para vocês terem uma noção, esse foi o primeiro ano dele na equipe profissional do Botafogo, sempre teve muito destaque na categoria de base. Em 2020 mesmo, na equipe sub-20, no caso a equipe B, foram 5 partidas e 3 gols marcados. Subiu ainda para disputar aquela reta final da Série B, disputou 6 jogos e deu 1 assistência. Nesse ano começou o estadual com uma expectativa lá em alta, vários times de olho nele. Já na estreia ele fez um gol contra o São Paulo, no Morumbi, um jogador de 17 anos, né? Então vários clubes do futebol brasileiro ficou de olho nele. Disputou no total 6 partidas, deu mais de 1 assistência e teve um desempenho razoável, porque ele é ponta, então não tem essa obrigação de ficar fazendo muito gol. E sempre ajudou, foi o titular absoluto do Botafogo, principalmente assim, do lado de campo, que é a posição que ele mais joga. E o próprio canal do Nicola já confirmou que equipes igual o São Paulo, o Vasco, o Cruzeiro e também o Corinthians, além do Palmeiras e o Atlético Mineiro, já monitorou a situação do Dudu e só está esperando assim para ver qual vai ser a decisão do Botafogo de São Paulo, lembrando, do que vai fazer com o atleta. Porque está bem protegido também, tem contrato até 2024 e eu acho que possivelmente ele vai continuar para a Série C, que o Botafogo acabou caindo, e a Série C começa apenas no mês de agosto. Eu acho que poderia ser uma boa emprestar ele. O Cruzeiro, eu vejo que só teria condições de contratar se fosse com a ajuda de um investidor, porque eu não vejo o Botafogo liberando ele por menos do que, chutando baixo, né? 5 milhões, 6 milhões, quem sabe até mesmo ser um valor mais alto do que isso, porque ainda nenhum clube fez uma proposta oficial, então dificultaria bastante. Mas se o Cruzeiro quisesse ele por empréstimo, acho que seria uma boa testar no time de sub-20, futuramente na equipe profissional, e com uma cláusula, opção de compra para o Cruzeiro, seria sem dúvidas a melhor das hipóteses. E é um jogador que eu vejo que tem muito potencial e também tem a característica de um ponta bem clássico, ponta esquerda, ponta direita, destro, e possui apenas 1,60 m. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Balotelli, por incrível que pareça, onde um de vocês inscritos aqui no canal perguntou há um bom tempo, no caso do Douglas Montenegro, que ele perguntou o seguinte: se liga, cabuloso, contratação de impacto. Mário Balotelli está na 2ª divisão da Itália, pretendido por um time da 3ª divisão de lá. Chegaria com nome e motivação. Corre e pega ele, cabuloso. Então, essa pergunta, essa sugestão dele tem muito tempo, eu achei interessante, né? Fiquei pensando, nossa, será que compensa fazer um vídeo a respeito? Eu achei interessante trazer para vocês, porque por incrível que pareça, o Balotelli ainda seria viável dentro dos planos do Cruzeiro, porque o salário dele é bem parecido do que ganha o Marcelo Moreno atualmente. Ele que surgiu muito bem naquela época de Inter de Milão, Liverpool, Manchester City, mas teve uma queda bem grande. Então por conta disso eu vejo que ele seria viável, mas eu acho que dificilmente ele aceitaria para voltar aqui para o futebol brasileiro, porque... voltar não, né? Porque nunca jogou aqui. Já recusou aquela proposta do Flamengo lá em 2019, acabou indo pro Brescia. Tipo, achei que ele fez uma decisão horrível, porque se estivesse no Flamengo eu acho que ele estaria muito mais em alta. E ele é bem novo, né? Possui apenas 30 anos de idade. E para vocês terem uma noção, um time lá da 3ª divisão da Itália procurou ele, quis contratar, mas acabou não dando certo, igual o amigo aqui disse. E possivelmente quando acabar a temporada lá da Europa, falta apenas 3 rodadas, ele deve ir para um time da 1ª divisão, seja da Itália, da França, que ele é bastante reconhecido, possivelmente. Então isso complicaria e só seria viável para o Cruzeiro lá em 2022, 2023 e olha lá, nesse momento praticamente inviável. E o time que está jogando lá, o Monza da Itália, 2ª divisão, foram 14 partidas e 6 gols por lá. Sem dúvidas daria uma visibilidade gigantesca para o Cruzeiro, né? Não tem nem comparação em qualquer time aqui do futebol brasileiro, que é um jogador que, apesar de não ter feito igual 30 gols no ano e tal, mas jogou por grandes clubes que tem um nome muito forte, principalmente assim fora da Itália, que tem muitos torcedores que ainda lembram muito dele,
naquela época de Milan e também Inter de Milão. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!